Salve, salve meu povo, salve, salve minha pova, sejam muito bem-vindos e vamos agora resolver a nossa lista 6, nossa lista de aplicações das leis de Newton. Então vamos lá, começando por essa questão 1 do Cefet 2012, que diz o seguinte: tem um texto que fala que o Sir Isaac Newton foi um cientista inglês, mas reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. Devido à peste negra, em 1666, Newton retoma a casa de sua mãe e, neste ano de retiro, constrói as suas 4 principais descobertas: o teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação universal e a natureza das cores. Esse ano também ficou conhecido como o Ano Miraculoso de Newton. Einstein também tem o seu Ano Miraculoso, de 1905, tanto que o Dia Mundial dos Físicos é comemorado no dia 19 de maio, justamente porque é 1905, né? 1905. Mas Newton, numa pandemia, ficou trancado dentro de casa por 1 ano e meio, ou quase 2 anos, em 66 e 67, e nisso ele desenvolveu o cálculo diferencial, cálculo integral, lei da gravitação universal, dentre outras coisas. Estudou bastante ótica. O cara era diferenciado. Continuando o texto, fala o seguinte: foi Newton quem primeiro observou o espectro visível, que se pode obter pela decomposição da luz solar ao incidir sobre uma das faces de um prisma triangular transparente, ou outro meio de refração ou de difração, atravessando-o e projetando-se sobre o meio ou um anteparo branco. Fenômeno este conhecido como dispersão da luz branca. No artigo Nova Teoria sobre Luz e Cores, de 1672, e no livro Óptica, de 1704, Newton discutiu implicitamente a natureza física da luz, fornecendo alguns argumentos a favor da materialidade da luz, teoria corpuscular da luz, e construiu o primeiro telescópio de reflexão em 1668. Bem, uma outra questão que esse texto traz que é bem interessante é sobre a defesa de Newton a respeito do comportamento corpuscular da luz. Então, Newton, nos seus estudos sobre ótica, ele defendia de que a luz era feita de matéria, de partículas. E Huygens, que era um holandês, que foi digamos assim, o rival do Newton nessa questão da teoria ondulatória, da questão da natureza da luz, né? Huygens defendia o comportamento ondulatório da luz, que a luz era uma onda, justamente porque tinha aquele efeito de difração que só poderia ser visto em ondas. Pois bem, então ficou nessa dicotomia aí entre partícula é onda, até que Einstein veio e falou: galera, é os dois, tá? Ora a luz se comporta como partículas, e aí nós temos os fótons, ora a luz se comporta como onda quando ela difrata e, enfim, sofre outros fenômenos ondulatórios. Então, Newton, e o Enem já cobrou isso também, tá? O Enem trouxe uma questão cujo texto era do Huygens, e se você soubesse, só de ler a legenda do texto, que tinha o nome dele, se você soubesse dessa história entre Newton e Huygens, e que Huygens era um defensor da teoria ondulatória, você já matava a questão. E essa questão vai estar na nossa lista de ondulatória mais adiante, tá? E para ser bem sincero com vocês, esse texto não vai ser útil para a gente resolver a questão, tá? Eu só fiz questão de ler para que a gente pudesse fazer essas discussões que eu estou fazendo com vocês aqui, trazendo essas curiosidades, que são bem interessantes. Mas uma dica que eu posso deixar aqui é, nessas questões, principalmente nessas que tem um texto muito grande no início, eu recomendo que vocês vão direto para o que a questão pede. E aí, se der para resolver a questão já com o que a questão está pedindo ali, vocês já resolvam a questão. Se precisar voltar no texto, aí vocês voltam no texto e tentem fazer a leitura mais dinâmica possível, tá? Eu só vou concluir o texto para ver se tem mais algum comentário que eu possa fazer aqui, de curiosidade ou de alguma coisa que venha acrescentar, e então nós vamos resolver a questão. No segundo parágrafo diz assim: em 1687, publica o Filosofia, eu não sei falar latim, tá? Mas é Filosofia Naturalis Principia Mathematica, que é o Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Esse livro, a obra-prima do Newton, é mais conhecida somente como Principia, o Principia de Newton. Em 3 volumes, obra na qual enunciou a lei da gravitação universal, generalizando e ampliando o trabalho de Kepler. Vou fazer mais um comentário aqui nesse ponto.
Gente, Kepler, que veio antes de Newton, ele desenvolveu suas 3 leis, que são as 3 leis de Kepler, baseadas nas observações, nos cálculos matemáticos que ele fez e tudo mais. E ele foi o primeiro a comentar sobre a possibilidade de que os movimentos dos astros no universo eram regidos por forças. Então ele foi o primeiro a trazer essa ideia de força no espaço, porque até então pensava-se que, na verdade, a ciência que regia os movimentos na Terra era completamente separada da ciência que regia os movimentos no universo. Uma coisa era astronomia, outra coisa era física, estava completamente separado. Newton foi o cara que uniu isso, e ele estudou Kepler para tirar essas conclusões. Quando Newton traz a gravitação universal, dizendo que de fato são forças físicas que regem os movimentos dos astros no universo, as mesmas forças que regem os movimentos na Terra, tanto que, abrindo parênteses aqui, um capítulo de um dos livros que eu mais gosto do Marcelo Gleiser, que é o Poeira das Estrelas, que ele fez quando fez uma série para o programa de TV lá Fantástico, o título desse capítulo é Assim na Terra como no Céu. Justamente porque quando Newton trouxe essa lei da gravitação universal, ele uniu essas duas ciências, a física e a astronomia, em uma só. E aí tem toda aquela história da maçã que caiu na cabeça dele, e ele falou que a mesma força que trouxe a maçã para a cabeça dele é a força que fazia a Lua ficar ao redor da Terra, e por aí vai. Continuando, nesta obra, descreve, além das 3 leis de Newton, que fundamentam a mecânica clássica, o movimento dos corpos a meios resistentes, vibrações isotérmicas, velocidade do som, densidade do ar, queda dos corpos na atmosfera, pressão atmosférica, resumindo suas descobertas. O trabalho de Newton é atemporal e um dos alicerces da mecânica clássica tal como a conhecemos. De acordo com as leis do movimento de Newton, a atração gravitacional da Terra confere peso aos objetos, fazendo com que caiam quando são soltos no ar. Como a atração é mútua, a Terra também se move em direção aos objetos, mas apenas por uma ínfima fração. Daí eu chamo a atenção para uma coisa que eu falo há muito tempo em várias resoluções aqui que vocês já assistiram. Qual que é a reação da força-peso? Muita gente acha que quando o objeto está posto numa superfície horizontal, a reação do peso é a normal, e não é. A reação do peso é o objeto atrair a Terra, porque a ação da força-peso implica em a Terra estar atraindo o objeto. Só que o objeto também atrai a Terra, e pasmem, com a mesma força. Afinal, ação e reação implicam em forças de mesmo módulo. Então, a mesma força que a Terra impõe sobre esse protetor labial para trazer ele para baixo é a força que o protetor labial exerce na Terra. Só que ele cai, a massa dele é infinitamente menor do que a massa da Terra e, portanto, a Terra não sobe. A gente despreza essa subida da Terra aí por ação da reação desse protetor labial. Mas, agora sim, vamos para a resolução da nossa questão, que diz o seguinte: sendo o peso de um corpo na Terra de 360 newtons, qual será este peso na Lua, onde a aceleração da gravidade é 1/6 da aceleração da gravidade na Terra? Bem, muito simples, muito tranquilo. Se você sabe que peso é massa vezes gravidade, então nós sabemos que 360 é igual à massa do objeto vezes essa gravidade. Quando a gente vai para a Lua, o que nós temos? O peso vai ser a massa vezes a gravidade, certo? Só que essa gravidade da Lua, eu vou colocar aqui G Terra e aqui G Lua. A gravidade da Lua é a gravidade da Terra dividido por 6. Então, se isso aqui é o peso na Terra, o peso na Lua vai ser 1/6 do peso na Terra. Afinal de contas, se a gravidade caiu para 6 vezes mais baixo, o peso também vai ter que cair para 6 vezes mais baixo, uma vez que a massa não muda. Então, 360 sobre 6 vai dar 60 newtons. Esse vai ser o peso do objeto lá na Lua.
Então, se você gostou dessa resolução, por favor, deixa o like aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Se ficou com alguma dúvida, algum comentário sobre o que eu falei, fique à vontade aqui nos comentários e nós nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!